Então vamos nessa, um grande abraço pra você que tá ligado na Gol. Eu sou o Luiz Felipe e a partir de agora a gente vai falar do Campeonato Brasileiro da Série B 2025 e tá pegando fogo já na 8ª rodada do campeonato, avançando ao longo de todo o primeiro turno. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal pra gente falar de tudo que rolou nessa rodada do fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro, com jogos na quinta-feira, na sexta, no sábado, jogos no domingo também e fechando a rodada lá na segunda-feira com um grande jogo entre Curitiba e América Mineiro. Então vamos lá acompanhar todos os resultados, já a classificação completa da Série B e a gente vai analisando passo a passo. Na quinta-feira, a rodada foi iniciada com mais um empate da Ferroviária, 1-1 contra o Avaí. Ferroviária é a equipe que mais empata no campeonato, já são 5 em 8 rodadas, mas vai ali fazendo uma campanha boa, principalmente para um time que acabou de vir da Série C do Campeonato Brasileiro. O Avaí também empatou, perdeu mais uma oportunidade de entrar no G4, o Avaí que já foi líder do campeonato. É o segundo time que mais empatou, tem 4 empates, também empata bastante no campeonato. Na sexta-feira tivemos na Arena Condá 2-1 Chapecoense para cima do Cuiabá. Vitória bem importante, a Chape vem aí de 7 pontos nos últimos 9, chegou a entrar na zona de classificação, entrar no G4, ultrapassando o próprio Cuiabá, que aliás 2 derrotas seguidas, né? Perdeu em casa pro Operário e agora perde pra Chape. Aliás, falando de Operário, falando de G4, o Operário venceu de novo, só que aí já nesse sábado, vitória por 3-0 com 2 gols do Daniel Amorim. O Operário 3 vitórias seguidas, saiu lá da 16ª colocação, tinha 4 pontos, arrancou, agora tá com 13 e assume o 4º lugar, tirando a Chape do G4. A Chape venceu na sexta, entrou no grupo dos 4 melhores, mas o Operário com o seu 3-0 pra cima do Botafogo de Ribeirão Preto, ele sim entra no G4 e por enquanto pelo menos vai dormir o sábado dentro da zona dos 4 melhores. E o Botafogo, que chegou a meter aquela goleada pra cima do Atlético Paranaense na Liga Arena, não adiantou de nada. Depois disso tomou 2 pancadas de 3-0, primeiro em casa pro Atlético e agora 3-0 fora lá no Couto Pereira pro Operário. O Operário acabou jogando em Curitiba. No estádio Oba, o Vila Nova venceu o Atlético Paranaense nesse sábado por 2-1, vitória muito justa. O Vila Nova foi bem superior no primeiro tempo, dominou as ações, abriu 2-0, teve gol do Gabriel Poveda, enfim, e o Atlético foi melhorar só na segunda parte do jogo, mas o Vila teve muita sobriedade para controlar essa vitória, garantir 3 pontos e colar no Goiás de novo. O Vila que perdeu pro Remo, né, um confronto direto na última quarta-feira, fechando a rodada 7, e agora volta a vencer jogando no Oba e cola de novo no Goiás, vai secar seu adversário, e apesar de estar em segundo com o Goiás, ainda um jogo por fazer, se o Goiás perde, ele entra na liderança e, claro, vai ter que torcer contra o Remo também. E no estádio Independência, fechando o sábado, o Novo Horizontino venceu o Atlético pelo placar de 2-0. O Atlético teve boas oportunidades para abrir o placar, só que quem venceu foi o Novo Horizontino, mais uma vez, uma forte equipe aí para brigar por acesso. Novo Horizontino que vem de 2 quintos lugares seguidos nos 2 últimos anos de Série B. A rodada número 8 continua no domingo com o CRB e Criciúma no estádio Rei Pelé. O CRB pode entrar no G4, tem mais uma oportunidade para isso. O Criciúma vai mal no campeonato. No Antônio Ascioli tem Atlético versus Remo. Também no domingo, Paysandu e Goiás. Goiás podendo manter a sua liderança. Aliás, a gente falou de Remo, Goiás e tem o Vila. São esses os 3 times que lutam pela liderança ao fim dessa rodada 8. No Mangueirão tem Paysandu e Goiás. Fechando a rodada, segunda-feira, Volta Redonda e Amazonas no Raulino de Oliveira. E no Couto Pereira tem Curitiba e América Mineiro, com o América ainda tendo chance de voltar ao G4 também, assim como o Curitiba. Bom destacar, e a gente vai explicar agora na classificação que você já tá vendo aí. Liderança do Goiás, 16 pontos. Goiás ainda joga na rodada. Tem um jogo bem importante aí no domingo contra o Paysandu, mas é fora, é difícil, não vai ser fácil manter essa liderança. Segundo colocado, o Vila Nova, tá com 16 pontos, com saldo 3. A diferença aí entre Goiás e Vila no saldo de gols, ou seja, o Vila Nova, para ser líder ao final da rodada 8, ele precisa que o Goiás perca para o Paysandu por 2 gols de diferença aí para ficar mais nítida aí, para não ter um empate em todos os critérios com o Goiás, e torce para que o Remo não vença o seu jogo também, para que aí possa ser possível ele ficar na liderança. Se o Remo empatar, o Vila vai continuar na frente pelo maior número de vitórias. Ou seja, para o Vila ser líder, ele precisa que o Goiás perca para o Paysandu, né, e que o Remo não consiga vencer o seu jogo contra o Atlético Goianiense. Se isso acontecer, o Vila vai ser líder. O Goiás, para ficar líder, ele tem que ganhar, né, e dar uma secadinha no Remo também é importante. Na verdade, se o Goiás ganhar, ele garante que vai ser líder. Se ele não ganhar, aí ele vai precisar secar o Remo.
se for um empate, por exemplo. Se for uma derrota por um gol, aí vai ter que ver nos critérios contra o Vila, porque eles vão empatar em todos os critérios de desempate. Enfim, disputa nessa rodada 8 para ver quem termina na liderança entre Goiás, Vila Nova e Remo. Vila precisando torcer aí contra Goiás e contra Remo, mas pro Vila já foi excelente vencer esse grande jogo contra o Atlético Paranaense e ficar tranquilo dentro do G4 com uma ótima pontuação. Quarto colocado, o Operário, 13 pontos. Bom destacar, antes de falar do Operário, Remo, único invicto da Série B. Até agora, em 7 jogos disputados, 4 vitórias, 3 empates, joga nesse domingo contra o Atlético Goianiense, defendendo a sua invencibilidade, o único invicto do campeonato. Terceiro posto, Remo bem demais. Quarto, Operário, 13 pontos, Operário, 3 vitórias seguidas, saiu ganhando de todo mundo. Conseguiu agora ganhar do Botafogo nesse sábado por 3-0, jogando no Couto Pereira, mas vinha de uma vitória maiúscula contra o Cuiabá, jogando fora. Tinha vencido o América Mineiro antes também, então é nessa sequência, né? América Mineiro em casa, Cuiabá fora e agora o Botafogo em casa. 3 vitórias seguidas, chegando a 13 pontos. E assumindo uma posição no G4 que parecia bem difícil, né? Há 3 rodadas atrás, o Operário estava em 16º, que é uma prova que esse campeonato, emendando uma sequência boa aí, você sobe e sobe bastante. A gente vai vendo essa diferença, como ela é pequena, né? Só pra vocês terem uma ideia, o América Mineiro, que é 14º nesse momento, ele pode terminar a rodada no G4 ainda. Quinto lugar, a Chapecoense, 13 pontos, chegou a entrar no G4 com a sua vitória na sexta-feira, foi desalojado de lá pelo Operário, mas está muito bem posicionado, fez 7 pontos nos últimos 9. Sexto lugar, o Avaí, 13 pontos, está empatando demais no campeonato, perdendo algumas oportunidades. Sétimo, o Novo Horizontino conseguiu uma vitória importante nesse sábado contra o Atlético fora de casa, está com 13 também, tem saldo 3. Diferença de Operário e Chape, número de vitórias, né? São 4 vitórias. Avaí e Novo Horizontino, que também tem 13, só tem 3 vitórias. O Avaí tem mais saldo que o Novo Horizontino. Oitavo lugar, o Cuiabá, 12 pontos. Nono, o CRB, também tem 12, com saldo 1. Cuiabá tem mais gols por enquanto. 10º lugar, a Ferroviária, 11 pontos no campeonato. 11º, o Curitiba, tem 10, tem chance de terminar a rodada no G4. Para isso vai precisar vencer o último jogo, dar uma secadinha ali no CRB e tentar passar no saldo a turma que tá lá em cima, como o Chapecoense e o Operário. Então o Curitiba pode terminar a rodada no G4, apesar de estar aí em 11º, na metade de... é mais para baixo do que para o alto na tabela, né? 12º, o Atlético Paranaense, tem 10. Esse numa situação complicada. Nos últimos 4 jogos que disputou, só fez 1 ponto. De 12 disputados, só fez 1. Crise no Furacão, vai mal nesse momento, pode cair até para 14º ao fim da rodada. 13º, o América, tem 10 pontos, também pode entrar no G4, chegando aí a 13 pontos com 4 vitórias, mas aí vai ter que melhorar bastante o saldo, e aí é mais difícil. 14º lugar, o Atlético Goianiense está com 10. 15º, o Atlético, 6. Essa é a luta para não cair por enquanto, né? 16º, o Criciúma tem 6, claro, muito início de campeonato. E zona de rebaixamento com Volta Redonda, com 5 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto também está com 5 pontos, os 2 últimos, Paysandu, 3 pontos, Amazonas, também 3. E vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, tem 4 gols, é o maior goleador, junto dele o Carlão, da Ferroviária, também 4. E 3 gols vem uma galera. O Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, também com 3 gols. O Mário Sérgio, da Chapecoense. Alexandre Jesus, do Botafogo de Ribeirão Preto, também 3 gols. O JP, do Avaí. Neto Costa, do Atlético, também 3 gols para ele. Thiago Lopes, da Ferroviária. Mailton, da Chapecoense. E também com 3 gols para fechar a lista, o Daniel Amorim, centroavante do Operário. E agora, finalmente, para finalizar, o Gabriel Poveda, do Vila Nova, ele que já foi artilheiro da Série B em 2022. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Apenas na 8ª rodada, metade da 8ª rodada concluída. Vamos para os últimos 5 jogos, então, para saber o que será dessa 8ª rodada ainda no primeiro turno. É isso, turma. Um grande abraço. Até a próxima.